agora nós vamos, no nosso segundo bloco, partir com o assunto de direito previdenciário. Aloysio, por favor, faça a sua pergunta para a doutora Sumaia. Doutora, se no meu caso for indicativo de afastamento por auxílio-doença, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. É bem importante a gente entender o que é um auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício temporário. Como que ele vai ser conferido a um paciente de esclerose múltipla? Sempre que esse paciente for acometido de um surto, ou ele tiver um sintoma que o incapacite para a atividade laborativa dele. Então, a gente nunca requer um auxílio-doença por INSS. A gente vai sempre requerer um benefício por incapacidade. Quem vai determinar se essa incapacidade ela é temporária ou definitiva é o perito lá do INSS. Então, eu tenho que levar para essa perícia, primeiro passo, eu vou fazer um agendamento. Hoje, tem muitas RHs de empresa, quem trabalha em regime seletista, ou seja, registro na carteira, o próprio RH da empresa poderá fazer esse requerimento, né? Então, atendendo aquela regrinha, o paciente ficou afastado do trabalho, o médico deu um afastamento por prazo indeterminado, os primeiros 15 dias são suportados pela empresa, a partir do 16º dia de incapacidade para o trabalho, o INSS, então, suportaria esse paciente. O próprio RH vai fazer um agendamento de uma perícia administrativa, esse paciente vai se dirigir a uma agência da Previdência Social, vai ser atendido por um médico perito. Muito importante, pessoal, a perícia do INSS é ato homologatório. Sumaia, o que é um ato homologatório? O perito ele vai validar aquilo que o seu médico neurologista informar. Se o seu médico neurologista simplesmente declarar que você é portador de esclerose múltipla, ele não está dizendo que você é incapaz para o trabalho, ou que você tem uma incapacidade temporária, ou uma incapacidade definitiva, ou que você está impedido de exercer a sua atividade por um certo período. Uma dificuldade pode ser um empecilho que ele pode documentar? Sim. A palavra dificuldade vai contar muito, vai ser diferente de falar impedido? Então, a gente tem que pensar o seguinte, vou dar um exemplo usando a minha profissão. Eu sou advogada, descobrir ter alguma patologia. E dentro dessa patologia, que poderia ser esclerose múltipla, eu tenho um sintoma bastante importante que é uma fadiga excessiva, né? Que a gente sabe que 75% dos pacientes que estão aposentados hoje, o principal índice de aposentadoria é a fadiga. Eu tenho uma fadiga bastante importante e eu não consigo cumprir horário. Será que eu conseguiria chegar numa audiência, andar naquele fórum gigante, me dirigir até uma sala, ser exposta a um fator de estresse, não tem ar-condicionado na sala? Eu conseguiria exercer plenamente essa minha função? O perito sabe disso? Não sabe. Quem que vai ter que dizer que sintomas eu fui acometida para que aquele perito entenda a importância desse meu afastamento? O médico. Então o médico ele vai ter que emitir um laudo, um parecer técnico, né? Doutora, só uma coisa importante, o laudo e a declaração médica são coisas bem diferentes. São bem diferentes. Perito, a declaração é quando o médico diz assim, a Camila Spinelli é portadora do CID G35. O que é o CID, né? É o Código Internacional de Doenças. Então ele vai dizer lá que é o CID G35, que é o código da esclerose múltipla. Mas ele não falou mais nada. A Camila está apta ao trabalho? Não sei. Quem é diabético? Sim. Quem é diabético está apto ao trabalho? Depende do grau dessa diabetes. Tem pessoas que têm uma diabetes tão complexa que afeta a visão, a pessoa pode ficar cego, tem um amputamento de membros. Então, quem vai contar isso para o perito é o médico. Tá. Então, nessa declaração, nesse parecer técnico, ele vai ter que contar. Camila Spinelli, portadora de esclerose múltipla desde tanto, faz tratamento medicamentoso com medicamento X, esse medicamento tem o objetivo de impedir novos surtos, é acometida pelos sintomas X, Y, Z, esses sintomas impedem que ela exerça a atividade dela regularmente, né? Ela tem uma modalidade de surto ou remissão. Nos períodos de surto, ela tem um comprometimento maior das suas funções. Essas remissões, elas podem voltar com toda a habilidade ou não, né? Ela pode retomar as funções plenas ou ela pode ficar com alguma sequela. O que a gente tenta é evitar novos surtos para que ela não tenha sequela. Aí o médico vai contar essa história. O perito vai ler e falar, opa, peraí, né? Tem razão. A pessoa tem urgência urinária e trabalha como vendedor na rua.
Doutora, e só voltando um pouquinho, você comentou que em grandes empresas o próprio RH que vai... Nem precisa ser grandes empresas, a maioria das empresas... Como hoje a informação está bastante fácil através da internet, né? Seja abençoado o Mr. Google, que a gente busca tudo lá. Então, eu preciso ter um afastamento. Eu entro no site do INSS, tem lá, o site é www.mpas.gov.br. Vai ter lá, agência eletrônica. Eu vou clicar em agência eletrônica, vai ter lá todos os benefícios. MPAS. Ministério da Previdência e Assistência Social. Aí eu vou clicar agência eletrônica, auxílio doença, agendamento eletrônico. É muito simples, eu vou colocar meu NIT, que é o número de informação do trabalhador, que é o código unificado, antigamente era o PIS, né? A gente tem o NIT hoje, eu ponho lá meu NIT, preencho os elementos que ele me pede e faço um agendamento. E esse NIT eu posso encontrar na minha carteira de trabalho? Na sua carteira de trabalho, aquele cartãozinho do PIS, né? Aí eu vou digitar lá, vou fazer a minha solicitação do meu benefício. E para quem que de repente não tem acesso à internet, consegue fazer pelo telefone, pelo 135, que é o telefone da Previdência, ou pode ir até a Previdência e fazer o requerimento lá. Então, se a empresa não fizer, eu posso fazer pela... Você pode fazer pela internet. Tanto é que quando você for fazer pela internet, eles perguntam, você é o trabalhador via internet, você é a empresa... Ele pergunta quem está fazendo o agendamento. Mas se a pessoa estiver empregada, sempre procura fazer junto à empresa. Até porque quem é empregado, o próprio formulário, o requerimento tem que ser carimbado e assinado pela empresa. Quem trabalha como autônomo, isso é bem importante agora, Camila, a gente tem muitas pessoas que trabalham como autônomos. E hoje com esse apelo para que todo mundo contribua, as pessoas no afã de fazer a coisa certa, acabam fazendo errado, contribuem naqueles códigos de contribuintes facultativos, que são as donas de casa e tal. Para esses não confere benefício por incapacidade, a gente tem que ter um cuidado aí, porque se o benefício por incapacidade é substituidor de renda, e eu digo que eu não tenho renda, porque eu só sou uma dona de casa, então eu fico impedido de ter esse benefício. É importante que quem for trabalhar como autônomo contribua no código 1007, 10007, que é o código correto do contribuinte individual. Importante essa informação. E tem tempo de contribuição? Temos, a gente tem o que a gente chama de período de carência. Então, quem vai poder requerer benefício de auxílio-doença? Todo mundo que tiver cumprido carência de no mínimo 12 meses de contribuição para o INSS. Recentemente, em maio do ano passado, eu estou até para publicar um artigo falando sobre isso, a gente teve aí uma inovação na Previdência. Teve uma lei nova, que eu me esqueci o número, que alterou o artigo 151 do plano de benefícios, que diz que o portador de esclerose múltipla é dispensado de carência para requerer benefício. Então, o paciente faria uma contribuição e poderia buscar o benefício. Essa lei ainda é nova, está numa fase de vacância, né, de adaptação dessa lei, mas tem algumas ações já sendo propostas usando essa discussão, né? Eu ainda acho que é frágil. Nesse momento eu ainda acho que está bastante frágil a gente já começar a divulgar paciente esclerose múltipla isento de carência. Porque na Previdência as coisas mudam, né, muito rapidamente. A gente não sabe se essa lei vai ficar por muito tempo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Tá ótimo. Doutora, e quem que define que eu não tenho mais condições para o trabalho? E se eu não tiver essas condições para o trabalho, quais são os documentos ou como que eu faço para conseguir uma aposentadoria por invalidez, por exemplo? Eu sempre discuto isso nos atendimentos dos pacientes que vêm buscar. Primeiro, a gente tem que ter uma consciência pessoal, né? Da gente e a sociedade. Imagina uma pessoa recém-diagnosticada com esclerose múltipla, com 30, 25 anos de idade, no auge da sua carreira ou, né, estabelecendo planos de uma carreira, ser acometido por uma doença crônica, progressiva, com todos os fatores que a gente aqui já conhece. Será que eu devo me aposentar nesse momento? Essa é uma pergunta muito particular. Eu, como advogada, eu jamais vou indicar um paciente que venha buscar um atendimento que ele se aposente. Por quê? Essa é uma decisão dele, com a família, com o médico. O médico tem que saber se aquela pessoa, dentro do prognóstico daquele paciente, o exercício de uma atividade vai ser mais prejudicial ou menos prejudicial.
Qual é a atividade que eu exerço? Vamos imaginar os bancários, né? Que hoje os bancários são expostos a uma situação de estresse constante. Eu acho que talvez sejam dos atendimentos que eu faço aqui na BEM, os mais severos, as pessoas que trabalham em banco. Eles vêm com um apelo assim, de forte estresse, que não aguentam, que não conseguem, que é muita meta, é muito... Será que o trabalho, nesse caso, é bom para esse paciente? Não é, porque ela está em prejuízo. Ela está me reportando que emocionalmente aquele trabalho está piorando a situação dela. Agora vamos imaginar um outro profissional que tem uma atividade, sei lá, uma professora de dança, que adora fazer aquilo, que é a vida dela, que se dedicou, professor de natação, que tem contato com pessoas e tal. Para ele, o estímulo daquele trabalho vai ser muito mais produtivo do que a própria aposentadoria. E a gente tem que pensar também em limitador de renda. O paciente aposentado por invalidez, ele tem um limitador de renda do benefício. O benefício ele é limitado a um teto previdenciário, né? Agora aumentou o salário mínimo, eu não vou saber precisar, mas em torno de R$5.000 é o teto da Previdência. Será que alguém no início da carreira já está ganhando R$5.000? Não está ainda. Aí ele vai aposentar ganhando quanto? 1.000, 1.500? É suficiente para a manutenção de uma doença crônica, progressiva, cara, múltipla, que eu preciso ter várias terapias complementares, eu preciso pagar um plano de saúde importante, porque eu tenho que ter atendimento de fisioterapia, de psicólogo, de talvez nutricionista, para mim ter uma dieta equilibrada, para que eu possa ter uma melhora na minha qualidade de vida? Será que esses 1.500 da aposentadoria serão suficientes? Né? Não é hoje, para quem nem tem nada. Imagina para alguém que tenha que ter um custo de reabilitação inserido nessa vida diária, porque não é mais um luxo fazer uma fisioterapia, é uma necessidade. Então, assim, essa discussão eu faço muito com o paciente nos atendimentos. Como que a família vai ver isso? Os pacientes recém-casados, a gente tem bastante pessoas, eu acabei de casar, ou tô noivo, vou casar. Como que é essa minha relação com o meu parceiro? Como que ele vai me enxergar? Puxa, eu sou casado com alguém inválido. Emocionalmente, isso é produtivo ou improdutivo? E não cabe ao advogado discutir. Eu levanto todas essas questões para que o paciente ele possa ter uma conversa franca com a família, com o médico, e para que ele possa chegar para a gente convicto. Não, doutora, eu resolvi que a aposentadoria vai ser bom, porque eu vou poder ter tempo para me tratar, eu quero ter qualidade de vida, eu não consigo ir ao meu trabalho, hoje eu tenho sintomas que não me permitem mais ter a vida que eu tinha, a rotina de trabalho que eu tinha. E aí, a partir desse momento que foi conversado entre familiar e foi decidido pelo paciente, quais que são os passos para isso? Aí a gente vai começar lá no auxílio-doença, o requerimento administrativo. O auxílio-doença é um benefício temporário. Eu sempre comento para as pessoas, já estão há mais de um ano em auxílio-doença, vamos tentar migrar para a aposentadoria na via judicial. Né? Porque um ano de auxílio-doença é muito tempo. É um benefício que eles são concedidos de 3 em 3 meses. Aí começa um outro problema. O paciente cria o problema do estresse da perícia. É um desgaste emocional muito Exatamente. grande, né? Eu vou na perícia. Aí assim, ele tem perícia agendada para daqui 30 dias, a pessoa tem um monte de paciente que surta 2 dias antes da perícia, porque ele fica tão nervoso com a perícia que surta. Porque ele está ali ansioso, querendo... mas como vai ser? Será que eu vou perder o benefício? Essa é a única renda que eu tenho. Como é que fica? Né? Então, o que eu recomendo? 1 ano de auxílio-doença é tempo suficiente para você identificar em você mesmo se você tem condições de voltar ao mercado de trabalho ou não. Né? 1 ano é bastante tempo para a gente reprogramar a vida. Sim. Então, eu me reprogramei. Olha, agora eu quero voltar ao trabalho. Ou então, tem muitos pacientes que ocupam esse tempo para estudar, para prestar concurso público, para se preparar para outra atividade. Ou um paciente que tinha uma atividade anterior, era motorista de táxi, por exemplo. Ele vai tentar fazer outras coisas. Nesse período, ele vai se capacitar para outra atividade. Né? Então, é importante que as pessoas sejam honestas com elas mesmas. Eu sempre comento isso. Né? Vamos pensar como que eu quero ter a minha vida. Sim. E aí a gente entra na questão de renda. Né? O paciente de esclerose múltipla, aposentado por invalidez, ele pode ter complementação de renda? Isso é uma pergunta recorrente também em que os pacientes me trazem. E a resposta é sempre assim, de trabalho, não pode. Então, o paciente de esclerose múltipla é impedido do exercício de
de qualquer atividade remunerada. Ele não pode dar aula, ele não pode ter cargo eletivo, ele não pode ser vereador, prefeito, deputado, ele não pode ser presidente de organizações sociais, ele não pode ter atividade profissional. Aí é uma dúvida que eu acho que bastante paciente tem, inclusive vender artesanato, vender qualquer outro tipo de coisas. Que tem atividade de trabalho. Não poderia. Mas ele pode ter outros tipos de renda. Por exemplo, ele pode ser sócio em alguma empresa e receber os lucros dessa empresa. Ele pode ter uma casa alugada, ele pode comprar ações, né? Ele pode ter outras fontes de renda, mas que não sejam do trabalho dele. Aí é importante também a gente falar uma coisa. O paciente de esclerose múltipla tem isenção do imposto de renda, mas somente do que ele recebe da aposentadoria. Os outros rendimentos são tributáveis. Então é um paciente de esclerose múltipla aposentado por invalidez, ele vai ter isenção da verba que ele recebe da aposentadoria. Mas se ele recebe ações, aluguel e lucros de dividendos de empresa, esses valores serão tributados. No auxílio-doença também? O auxílio-doença também é isento. Tá? O auxílio-doença é diferente da aposentadoria, que na aposentadoria a gente consegue fazer isenção da retenção na fonte, né? Você já recebe líquido. Enquanto no auxílio-doença, você na declaração você lança como rendimento isento e não tributável e restitui depois. Vou passar agora a pergunta pro Daniel. Daniel, faz a sua pergunta para a doutora, por favor. Então, doutora, o que fazer caso o pedido de aposentadoria for rejeitado? Vamos lá. O pedido de aposentadoria ele não vai acontecer na via administrativa, né? O paciente não vai lá e agendar um pedido de aposentadoria por invalidez. Quem vai determinar se esse paciente terá o direito à aposentadoria por invalidez é sempre o perito do INSS. Caso o benefício dele seja indeferido, a gente tem, primeiro, um pedido de reconsideração de perícia. Saindo da perícia, na mesma agência, vocês podem pedir uma nova perícia, porque vocês ficarem inconformados com aquela perícia. No pedido de reconsideração, se ainda assim for indeferido, a gente tem o direito do recurso administrativo, né? Que eu jamais recomendo. O recurso administrativo, além de moroso, você leva 180 dias para ser julgado, se for, porque eles esquecem, não sei o que acontece com os recursos administrativos no INSS, se perdem. E aí a gente então recomenda o acesso judicial. Então a gente pede que o benefício seja implantado na via judicial e seja conferido o benefício até sentença final. Isso é bem comum. Ou quando o médico, perito do próprio juiz, que é a perícia judicial, entende que esse paciente ainda não é um caso de aposentadoria, mas também não é um caso de um benefício temporário, ele confere o que a gente chama de limite indefinido. Esse paciente ele fica em auxílio-doença por um período, né, que no mundo jurídico a gente fala de eterno, né? A gente não sabe quando ele volta para a realidade. Aí, o que a gente vai fazer? A gente mantém esse paciente em acompanhamento. Havendo qualquer progressão da doença, a gente faz um novo pedido de perícia judicial, para que daí então o perito determine, olha, realmente já é o caso de aposentadoria. Obrigado. Daniela, por favor, faça a sua pergunta para a doutora. Então, doutora, a senhora já tocou nesse assunto. Porque já com CID 35, laudo do médico, tudo, muitas vezes o INSS demora muito tempo para deferir um pedido de afastamento permanente, né? E por que disso? Ele fica vendo se o paciente tem condição ou não, porque às vezes leva anos. A gente é obrigado a entrar. É frágil, né, essa relação. O INSS, ele tem uma função bastante importante. Ele é um seguro social. Antes dele conferir um benefício definitivo, ele tem que avaliar se realmente aquele paciente ele será insuscetível de reabilitação. Atualmente, o próprio INSS encaminha os pacientes para reabilitação médica. Isso é uma novidade, até o ano passado a gente trouxe uma equipe do INSS aqui para fazer uma palestra explicando sobre isso. O que o INSS quer com isso? Que esse paciente não deixe de ter uma atividade social. Ele pode ser reabilitado no ambiente de trabalho dele. Então ele vai encaminhar esse paciente para uma reabilitação. Se durante o período de reabilitação esse paciente permanecer em condição de não retorno ao trabalho, ele se mantém em auxílio-doença, né? E ele vai fazer essa tentativa de que esse paciente volte ao mercado de trabalho.
Principalmente quando a gente verificar aquele paciente muito jovem, recém-diagnosticado, o INSS faz uma triagem desses pacientes para identificar, será que nesse caso não é melhor que ele retome ao trabalho do que se ele aposente por invalidez e tenha um plano de carreira? Hoje, algumas empresas, socialmente, moralmente, já fazem isso com seus funcionários, né? Já identificam que há uma certa redução da habilidade e acaba readaptando o seu funcionário na própria empresa, sem que haja intervenção do INSS. E tem alguma coisa na legislação falando sobre o mundo moderno de hoje, que muitos trabalhos assim administrativos e de escritório são feitos em computadores, a gente poder correr atrás de trabalho home office? Então, o mundo hoje fala no home office, né? Tem algumas profissões que já permitem isso, né? Quem trabalha em TI é muito comum isso, né? Trabalhar remoto, trabalhar à distância, advogados trabalham bastante em casa. Hoje é uma prática com os consultores. Tem empresas que têm uma atividade fim que não permite, né? Vamos imaginar, o cara trabalha em chão de fábrica, não dá para ele trabalhar da casa dele, porque precisa estar lá com toda a estrutura daquela empresa. Mas o cara que é bem administrativo, tem uma função de resultado administrativo, eles conseguem já esse home office. A gente tem bastante casos de pacientes aqui que já conseguiram ou redução de carga horária ou a redução de dias de trabalho. Então eu vou na empresa segunda, quarta e sexta e trabalho remoto terça e quinta. Ou eu vou na empresa uma vez por semana para fazer reuniões pontuais e trabalho remoto da minha casa. Isso tudo é uma questão de conversa. Quando a gente pensa que a empresa tem uma função social, né, naquela comunidade, a gente consegue entender isso de uma outra forma. E quando a gente tem essa segurança, a gente leva isso para a chefia. Qual é o sonho de todo empresário? Que as empresas que as pessoas queiram trabalhar para eles. Não é assim? Todo mundo, eu quero trabalhar, eu desejo trabalhar nessa empresa. E a gente só vai desejar trabalhar numa empresa se essa empresa ela tiver um papel social importante na sociedade. Se for uma empresa carrasca, que esfola todo mundo, que o mundo está falando em redução de carga horária, a empresa querendo aumentar a carga horária. A gente já percebeu que as pessoas não respondem mais, né? O conceito hoje de trabalho está muito diferente, as empresas querem resultados. Então não adianta eu obrigar a pessoa a ficar lá 8 horas, sendo que ela efetivamente trabalhou 3, né? Porque o resto do tempo ela ficou usando a internet, celular, conversando. Então, muitas vezes os funcionários dão mais resultado felizes, trabalhando remoto ou com carga horária reduzida, do que ele ficar ali plantado 8 horas no dia. Isso é legal que a gente leve essa discussão para as empresas. Que a pessoa pode produzir muito mais, exatamente, né? Gerar muito mais resultado para a empresa. É aquilo que eu sempre falo. A gente tem que ter responsabilidade. Se eu proponho um negócio desse para o meu empregador, eu tenho que entregar o resultado que eu disse que eu ia entregar. Não posso, agora eu vou ficar em casa, né? Trabalho de pijama, não preciso... Né? Não, a gente tem que ter um mínimo de disciplina. E no processo de reabilitação pelo INSS, pode solicitar a possibilidade de colocar o home office para a empresa através do INSS? Pode, a gente tem muitos casos assim. Muitos casos assim. E essa pergunta é importante para a gente também falar uma coisa. Tem até pacientes que poderiam ser reabilitados, mas aí a gente tem uma contingência social que não permite. Como, por exemplo, é uma discussão bem... A pessoa está há 6 anos em auxílio-doença, perdeu o mercado de trabalho, já está desqualificado, tudo mudou, o sistema da empresa, a informatização, aquela pessoa não está mais, como diz os jovens, na vibe, né? Não está mais acompanhando aquele processo daquela empresa. Além do que, a empresa mudou de endereço, a empresa era na Avenida Paulista, a empresa está lá em Barueri. Como que essa pessoa que mora no Jardim Ângela vai chegar em Barueri? A Previdência, por incrível que pareça, a gente acha que o INSS é um monstro, mas eles fazem essa análise. Esse deslocamento, quanto tempo essa pessoa vai se deslocar até chegar ao local do trabalho? Se toda essa estrutura for muito prejudicial a esse funcionário, o INSS acaba aposentando, porque o contexto social é muito complexo. Essa pessoa não vai conseguir desempenhar a atividade no trabalho e vai acabar sendo demitida. Então é importante que a gente faça também essa observação. Que ótimo, né? Edna, por favor, agora faça a sua pergunta para a doutora. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A minha questão é a seguinte, além da aposentadoria, qual o outro benefício o portador de esclerose múltipla que ele teria direito? Previdenciário? Previdenciário. Isso, então vamos lá. Os pacientes
com esclerose múltipla, com qualquer outra doença, aposentados por invalidez, aqueles pacientes que precisam exclusivamente de atendimento e cuidados especiais, aquele paciente que está incapacitado de locomover-se sozinho, que não sai à rua sozinho, que tem uma perda cognitiva importante, que tem uma fadiga bastante considerável, que tem um problema de mobilidade bem reduzida, esse paciente terá o direito ao acréscimo dos 25%, que seria para o cuidador. Ou seja, o que é isso? É para eu contratar um cuidador? Muitas vezes não. É porque alguém daquela família vai ter que deixar de trabalhar para ajudar a cuidar daquela pessoa. Então é um complemento naquela renda. E não é limitado ao teto, ou seja, o paciente já recebe o teto previdenciário dos R$5.000, vamos fazer no número redondo, esses 25% seriam sobre ainda os R$5.000. E daí a mesma coisa, a gente entra com o pedido pelo INSS, caso não o pedido for... nesse caso é revisão de benefício, Tá. né? Não existe lá um pedido de 25%, a gente pede uma revisão de benefício, nessa revisão a gente pede a majoração dos 25%. Tá ótimo. Aí vai sofrer perícia médica, tá? Na via administrativa muitas vezes é indeferida, a gente tem que pedir isso na via judicial. Tá. Então, nesse caso, aí entra de novo o complemento do relatório médico, dizendo que aquele paciente realmente necessita. Vamos dar um exemplo. O paciente precisa fazer uso de transporte público e tem uma redução importante de mobilidade, ou um paciente que já perdeu a consciência, né, que não sabe mais onde vai e tal. Ele pode ser sozinho? Não poderia. E para esse caso ele tem que ter um acompanhante. Tá ótimo. Tá bom? Doutora, eu profissional trabalho, mas por conta da esclerose, digamos que eu tenho uma redução da minha capacidade intelectual, física, enfim. Não estou totalmente incapacitado, estou 50% incapacitado. Parcialmente. Existe a possibilidade de conseguir um auxílio previdenciário para que, por conta dessa incapacidade de 50%, eu receba esse acréscimo na minha renda, porque já que eu não vou produzir completamente no meu trabalho? Então, esse acréscimo dos 25% é exclusivo para quem já está totalmente incapacitado. 50%. Então, para fins da justiça, né, é engraçado, a gente não tem um meio termo. Né? Ou eu estou parcialmente incapaz e eu estou no auxílio doença, ou eu estou totalmente incapaz e eu estou aposentado por invalidez. Eu não posso estar no auxílio doença e trabalhar meio período. Né? Por quê? Todo benefício por incapacidade, a gente tem, dentro do direito previdenciário, a gente tem alguns princípios. E a gente tem a universalidade da cobertura do atendimento do INSS, a universalidade da cobertura do atendimento do SUS, ou ainda a gente tem o princípio da contrapartida. Não pode ter nenhum benefício sem que haja correspondente contribuição. Para ter contribuição, eu tenho que ter trabalho. Só contribui quem trabalha. Se eu fiquei impedido de trabalhar e o benefício tem o caráter de substituir o meu salário, eu não posso trabalhar, porque eu estou recebendo o auxílio doença. É bem matemática, assim, a gente não dá para fazer omelete sem quebrar ovo, né? Ou eu vou estar aposentado ou em auxílio doença e não vou poder trabalhar. Ou eu posso trabalhar e pedir redução de carga horária, readaptação do meu trabalho, trabalhar remoto, pedir um home office, me adequar com a minha empresa. E aí eu continuo trabalhando. Bem importante, gente, toda vez que ocorrer redução de carga horária, não pode ter redução de salário. Né? As empresas que recepcionarem seus profissionais dentro dessa reabilitação, ela não pode reduzir salário. E dentro dessa reabilitação tem uma garantia de que a pessoa vai continuar empregada Não, ou o empregador pode mandar embora? A gente não tem estabilidade de emprego, Tá. né, para esclerose múltipla. E aí, pessoal, eu volto lá naquela questão do dever moral, né, que isso é bem importante. Não é ou porque eu estou em vagas especiais, ou porque eu posso fazer o que eu quero. Né? Quem está em vaga especial também pode ser demitido por qualquer infração do trabalho, o princípio da isonomia, né? Tratar com igualdade. Senão, esse portador concorre em desigualdade com os outros empregados. Quer dizer, o outro empregado cumpre o horário de trabalho, cumpre as metas, cumpre tudo, e se faltar é penalizado. E o de esclerose múltipla não. Muito obrigada, doutora.